Olá amigos, amigas, estamos iniciando o nosso momento cultural, no qual nós estamos comentando o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se você ainda não viu o vídeo introdutório a respeito desse livro, veja aí no Facebook ou no YouTube da paróquia Paz com Soledade, para que você possa ver o motivo pelo qual nós estamos então comentando esta obra de C.S. Lewis. Ele que escreveu mais de 50 obras, best-sellers, inclusive esse livro foi um best-seller. Um livro ambientado na época da Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu na carta da semana passada. Hoje, o Fitafuso, o Fitafuso, que é o tio do Vermebile, algumas traduções têm outro nome para o Fitafuso, eu chamo de Maldonado, tem outro nome, está dizendo a respeito da ansiedade e do suspense que o paciente do Vermebile está sofrendo, porque no âmbito da guerra, de ser convocado para ir para a guerra. E diz o tio dele, nada melhor do que isso, do que a ansiedade e o suspense para manter a pessoa longe do inimigo. O inimigo aqui no caso é Deus, como a gente sabe, no contexto desse livro. Nada melhor do que a ansiedade e o suspense para manter a mente da pessoa longe do inimigo. Por quê? Porque ela vai estar voltada para ela mesma. O inimigo fala da cruz, né? diz o Fitafuso. O inimigo fala da cruz, que deve ser carregada pacientemente, que se aceite a tribulação, que se submeta à sua vontade, mas, diz o tio dele, o Vermebile deve fazer exatamente o contrário. O Vermebile deve fazê-lo pensar sempre naquilo que lhe dá medo, e não nessas coisas que podem tirar o medo e levá-lo para o lado do inimigo. Sempre lembrando, no contexto desse livro, inimigo é Deus. O Fitafuso vai falar aqui de uma lei espiritual. Nós temos algumas leis, como as leis da física, como você sabe, por exemplo, tudo que sobe tem que descer, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O Fitafuso fala de uma lei espiritual. Ele diz o seguinte, que ele concentre a sua atenção não no inimigo, mas em si mesmo, no seu estado de espírito. Isso vai enfraquecer a sua oração. Nós já vimos nas cartas anteriores que esse rapaz aqui, que é o paciente do Vermebile, ele se converteu, começou numa igreja, começou a rezar. Então o que o tio dele diz é que na oração ele não se concentra no inimigo, mas que ele se concentre nele mesmo, nos seus sentimentos, naquilo que ele tem dentro dele. E assim o coração dele não vai estar voltado para o inimigo, mas vai estar voltado para ele mesmo. A regra geral, colocado aqui pelo Fitafuso, é que em tudo as atividades mentais que forem favoráveis à tentação, que ele se concentre nesse objeto. Naquilo que for favorável ao inimigo, que ele se concentre nele mesmo. Então vejam, naquilo em que as atividades mentais forem favoráveis para eles, no caso para o tentador, que então ele se concentre nisso, se concentre nesse objeto. Mas, se for favorável para o inimigo, e aqui entendido para Deus, então que ele se concentre nele mesmo, no caso o paciente. Sobre a guerra, diz aqui o Fitafuso, que o sobrinho dele não se alegre muito não, com os sentimentos de ódio dele contra os alemães, pois esses são simulacros, diz aqui o Fitafuso. São pessoas dos quais ele escuta falar, lendo jornais, são quase uma fantasia, que estão muito longe dele. Diz o Fitafuso, não ganhamos nada em inflamar o ódio dele contra os alemães que estão distantes, enquanto cresce nele o hábito da caridade para com a mãe dele que está junto dele. Atenção para isso. Cuidado quando disserem para você, se eles soubessem como que você é aqui dentro de casa, porque com os de fora você é uma maravilha.
mas quando você entra da porta para dentro, parece que você vira um bicho. Olha só, é exatamente o que o Fitafuso diz para o seu sobrinho. Não desperte nele sentimentos, desperte nele sentimentos por aqueles que estão longe e destrua nele os sentimentos pelos que estão próximos, pelos que estão perto. O Fitafuso divide o ser humano em 3 círculos: o da vontade, que é o centro, o do intelecto, que é o intermediário, e o da fantasia, que é exterior a tudo. E então vai orientar o Fitafuso dizendo que as virtudes devem ser empurradas para o círculo da fantasia. Quanto mais longe do centro, melhor, passando pelo intelecto, que as aprova, e indo para o nível da fantasia. Por sua vez, diz ele, aquilo que é o nosso objetivo, no caso da tentação, deve estar no centro da vontade dele. Você já observou que a gente quase nunca tem vontade de praticar as virtudes? Ajudar os outros, ir à missa, fazer sacrifícios, viver a castidade, guardar os mandamentos, etc. Mas aquilo que não presta e não pode está no centro da nossa vontade. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz: eu não faço o bem que eu quero, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Veja, portanto, esta regra geral e na qual nós devemos, estar atentos. É a vontade quem nos conduz para Deus. Por isso que a gente quase nunca tem vontade. Eu só vou na missa quando me dá vontade. Por isso que a gente quase não tem vontade. Por quê? Porque, diz aqui o Fitafuso, essas virtudes têm que ser empurradas para o nível da fantasia. Aí fica uma coisa muito longe, muito distante. A gente chora por causa dos que estão sofrendo nas guerras no Oriente Médio. A gente chora por causa dos que sofreram com os furacões lá dos Estados Unidos. E devemos sim, claro, chorar e ter solidariedade para com eles. No entanto, não podemos nos esquecer daquele que está ao nosso lado, daquele que convive conosco. O Fitafuso fala, aqui é o X da questão. Faça com que ele tenha solidariedade, pena, compaixão, misericórdia para com os de longe. Porque os de longe são fantasia, são pessoas que eles nunca irão ver, são simulacros na existência dele. Mas não deixe ele sentir o mesmo pela mãe dele, que está ali do lado dele. Eu sempre gosto de deixar uma frase para fechar a nossa conversa. E a frase diz assim: nem mesmo todas as virtudes pintadas pela fantasia ou aprovadas pelo intelecto, ou até, em alguma medida, adoradas e admiradas, serão suficientes para afastar um homem da casa do nosso Pai. Nosso Pai aqui compreendido como sendo o diabo. Porque quando a gente vive as virtudes nesse nível da fantasia, isto é, tendo pena por quem mora longe, tendo pena por quem está distante, pessoas que eu nunca vou me encontrar na minha vida, mas não tenho pena, não tenho misericórdia, não tenho amor para aquele com os quais eu convivo diariamente, eu estou fazendo exatamente o jogo do inimigo. O inimigo aqui compreendido agora como sendo o diabo. Na próxima segunda-feira, retornamos com mais um comentário de uma carta. Fique bem, fique com Deus.